Entrevista do dia, que hoje vai ser um bate-papo quase que numa mesa de um restaurante ou de um bar, porque já está conosco aqui Dr. Paulo Xavier Trindade. Eu já fiz a referência a ele no bloco anterior, mas é uma figura queridíssima da cidade, que tem um trabalho que nos enche de satisfação à frente nos deixa envaidecidos, né? Do Hospital Infantil Varela Santiago, que é reconhecido por todos. É uma devoção que ele tem e que nós trouxemos ele hoje aqui para falar do lançamento de um livro dele. Não é apenas sobre o Hospital Infantil, porque é impossível dissociá-lo do Hospital Infantil Varela Santiago. Mas nós vamos falar aqui sobre o lançamento do livro dele e nos acompanhará na entrevista o decano aqui do Grupo Tropical de Comunicação, Franklin Machado. Bom dia, doutor Paulo. Satisfação tê-lo conosco aqui. Bom dia. Você guia a hierarquia, Franklin, grande amigo, Roberto Medeiros, abecedista, companheiros de conselho, e Gêner Tinoco, a pessoa que me ajudou no início da luta dentro do Varela Santiago. A empresa dele foi quem nos ajudou muito. E eu estou aqui à disposição de vocês para falar sobre a minha história. Vamos falar um pouquinho sobre o... Então, sim, já instrumentalizando a entrevista. Como é o nome do livro? O que é o Menino da Guarita, né? Como é o nome do livro e o que é esse Menino da Guarita aí? Como é o nome, né? Que o Roberto já revelou, né? Pronto. Menino na Guarita. Era Paulo Xavier. Eu nasci na Guarita em 1938. Perdi meu pai em 1940 com tuberculose galopante. Perdi minha mãe em 1942 com tuberculose galopante. Fui criado com minha avó. Até os 14 anos e 6 meses eu era semi-analfabeto. Eu queria ser jogador de futebol, muito, muito mau jogador. E não dava para aquilo. Comandava um grupo de moleques lá pela Guarita. Eu queria era vadiar mesmo, sabe? Eu pulava o muro da base para assistir os filmes dentro da base, porque na época da guerra vinha artistas cantarem ali, eu passava os grandes filmes dentro da base, e um dia nós pulamos o muro da base para assistirmos o filme lá. Assistimos o filme, depois demos uma sova nos alunos da escola Ari Parreiras. Batemos nesses alunos, as tapas nesses alunos. Pronto, fui para casa, eu morava na Sátiro Dias, para vocês terem uma ideia, a minha casa era de taipa. Eu via quem passava na rua e via o trem que passava a 10 metros da minha casa. O trem, a estrada de ferro central do Rio Grande do Norte naquela época, passava na calçada da minha casa praticamente. E lá para tanto eu estava dormindo lá na minha rede e vi umas pisadas na rua. Quando eu olhei pela frecha da parede lá, vinha o sargento Luciano, Francisco Luciano de Oliveira, que era o diretor da escola Ari Parreira, e mais 2 meninos. Convocando, bateu na minha porta, minha avó levantou e veio lá assustada, e eu fiquei fazendo que estava dormindo lá dentro da rede, escutando a conversa. Ele convocou todos aqueles que agrediram os alunos da escola industrial para uma reunião no domingo na escola Ari Parreira, para uma reunião do domingo na escola Ari Parreira. Fomos para essa reunião, ele disse, quem não vier, eu mando a escolta buscar. A escolta buscar naquele tempo era um terror. Aí fui para a reunião, ele deu uma lição de moral. Depois, quando terminou a lição de moral, muito obrigado, ele perguntou quem queria estudar naquela escola. Eu levantei o braço. Isso em junho de 1952. Aos 14 anos? Aos 14 anos e 6 meses. Aí, pronto, eu e mais uns 4 levantamos o braço, pronto, você vai fazer a seleção, vai passar pela entrevista. Eu fazia o 5º ano na escola de bairro, 4º ano na escola de bairro, fiquei lá no 2º ano, em 1952. Eu tinha 14 anos e 6 meses, fiquei no 2º ano primário. Aí, matriculei na escola, em julho começaram as aulas, eu pensando na mudança que iria fazer na minha vida, porque eu era moleque. Para você ter uma ideia, eu fazia disputa de pegar morcego no bem. Ninguém sabe aqui o que é pegar morcego, né? Mas o bonde, a gente pegava, era o motorneiro e o cobrador. Vinha lá na frente, o cobrador aqui atrás, eu soltava, passava para ali. A maioria das vezes porque não tinha dinheiro. E eu comandando uma turma de moleque. Mas é que tinha um bonde no Alecrim? Tinha. Saía do Alecrim para Lagoa Seca, saía do Alecrim para a cidade. Eu não sabia disso, tá vendo? Subia a ladeira do balde todinha ali. Subia a ladeira do balde. Então, esses moleques, para roubar manga no sítio de Dr. Choque, para assistir o catecismo no cinema paroquial, atrás da igreja de São Pedro, tem um salão grande, aquilo é no cinema paroquial.
paroquial. Onde foi o Cine Old depois. Pronto, ali a gente assistia o catecismo ali à tarde, que era Padre Martins, que era brabo, um alemão brabo. Eu não sabia nem rezar, nada, depois recebi o ingresso e assisti o filme. A introdução do filme era lá no meu pé de serra, de Humberto Teixeira, né? Isso. Pronto. E minha vida era essa. Eu digo, puxa vida, como é que eu vou sair dessa vida de molecagem? Eu era moleque extremo mesmo. Eu queria ser jogador de futebol, brincar na rua. Como é que eu ia deixar tudo aquilo para ser aluno da escola de Parreira, onde tinha disciplina, ordem, civismo, tinha tudo dentro daquela escola. E quando foi que você encontrou o Frank para fazer essas delinquências? Não, o Frank já foi mais na adolescência. Fiquei no segundo ano primário, em julho de 52. No final passei para o terceiro, no final do ano de 52. No meio do ano de 53 passei para o quarto. No final do ano de 53 eu terminei o primário. Fiz o vestibular para a escola industrial, na subida do balde ali. Passei no vestibular ali da escola. Veja bem, Gênero, vocês aqui, entrevistadores, eu estudei, apesar da... Eu tive uma infância de pobre financeiramente, mas muito rica em liberdade. Eu tinha que decidir a minha vida. Minha avó vivia louca comigo, que eu chegava às 10 horas da noite, porque lá tinha a droga lícita, que era o álcool, que meus tios eram viciados no álcool, a droga ilícita, que era maconha naquela época, ou a criminalidade comum. Eu teria que escolher um lugar. E foi nessa escola, com esse sargento, que eu dei o primeiro passo. Começou a superação, então. A superação. Escola moderníssima. Na escola de Parreira, a gente tinha aula, no final da aula, a gente descia perfilado, marchando, ia para o rancho dos fuzileiros navais, tomavam a sopa com uma rodela, uma bisnaga daquela, naquela época da guerra. Apareceu bisnaga aqui, apareceu nas padarias daqui, né? Trazido pelo americano. E a gente tomava aquela sopa, era a minha janta, aquilo ali. Aí fui para a escola industrial, que era um sistema mais ou menos moderno também. Essa escola hoje funciona, a escola de Parreira, dentro da Vila Naval. Continua funcionando lá dentro da Vila E Naval. é uma escola que você precisa ter. Não precisa ter pistolão. Você precisa ter uma história de vida que se cruze com a metodologia que a escola emprega. Ainda hoje tem a história de cantar o hino nacional, ainda hoje tem uma série de coisas. O civismo lá se pratica. Não entra todo mundo, é uma dificuldade e todo mundo quer entrar. As vagas, elas se esgotam rapidamente, né? Ela hoje está lá, essa escola de Parreira. Você não fez o vestibular do professor Saturnino ali na subida do baldo, não, né? Não fiz nada, não tinha cacife para aquele, não. Para vocês... E aí a transição para sair da escola industrial e depois, até chegar a ser médico e conseguir alcançar o prestígio que hoje tem na sociedade. Eu sei que eu estou querendo antecipar, porque o tempo está voando. Mas já tem aí... Deixa eu lhe contar em 2 minutos. A escola de Parreira foi criada por esse sargento Francisco Luciano de Oliveira, está na capa do meu livro. Ele foi para a Feira do Alecrim, naquele tempo era um balaio. Fez as compras, botou na cabeça de um rapaz, no final ele deu o endereço, o cara não sabia ler. O segundo, o terceiro, no quarto, ele acompanhou o cara até a casa dele, perguntou se o cara queria se alfabetizar. Ele morava vizinho à escola, que a escola era dentro da base. Começou lá, coisa cresceu e o almirante Ari Parreira, que era comandante da base... Doutor Paulo, esse está no seu livro, essa referência toda? Tá, tudo está dentro do livro. Esse programa aqui faz um trabalho contínuo desde outubro do ano passado sobre a importância, a necessidade do Rio Grande do Norte erradicar o analfabetismo. Nós temos hoje no estado 1/3 da população entre analfabetos plenos e analfabetos funcionais. Eu vou pegar o seu livro, não vou comprar só um não, vou comprar mais de um, porque eu vou mandar um para o professor Cristóvão Buarque, ex-reitor da UNB, ex-ministro da Educação, que nos auxilia aqui, pelo menos uma vez por mês, com esse discurso, e nós estamos conscientizando a sociedade, tentando conscientizar a sociedade, que em pleno século XXI nós não podemos ter 700 mil analfabetos plenos no Rio Grande do Norte e mais de 500 mil analfabetos funcionais. É impressionante. O seu depoimento vai servir para fortalecer essa luta, para a importância dessa luta, no sentido de mostrar à sociedade que é possível superar isso. Gênero, Roberto e Franklin, eu só estou aqui porque estudei. Eu pago faculdade de funcionário daquele hospital, do primeiro ano ao último. Eu criei uma classe que, quando eu cheguei no Varela Santiago, tinha 25 analfabetos. Eu fui para a Secretaria de Educação, junto com o secretário de Educação, criamos uma classe para alfabetizar esse pessoal. Tem gente formada no meio desse daí.
Parte, eu vou revelar agora, porque parte da renda desse livro vai ser destinada à classe hospitalar do Hospital Infantil. Nós temos uma classe hospitalar que funciona hoje, pequenininha, nós queremos construir uma classe hospitalar moderna, que atenda a criança de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 15 anos. Eu só acredito na escola. Esse é o trabalho que a gente vem aqui, a gente também, né? A gente vive tentando aqui conscientizar a sociedade. Nós já trouxemos aqui grandes expressões da educação do Estado aqui, a começar por reitor, secretário de Educação, reitor do IFRN. A gente está tentando mostrar à sociedade essa importância. Industrial. Terminei a escola industrial, fui para o Ateneu. Nesse tempo o Ateneu estava lotado, alugaram o Padre Miguelinho. Fomos para lá, em junho começou a cair o teto do Padre Miguelinho. Já tinha esse negócio no serviço, nas escolas públicas. Aí o governo alugou o Sagrada Família, terminei o científico do Sagrada Família. Eu tenho um amigo, Edísio Pereira, que é anestesista da UNB. Ele foi meu professor no Ateneu, lá no Ateneu, e depois no pré-vestibular de medicina. Terminei o científico trabalhando no Curtume de J. Mota, carregando couro. Meu primeiro trabalho foi ajudando a minha avó carregando lavagem para dar de comer a porco. Frank sabe o que é lavagem. Sim. Nenhum dos dois jovens aqui sabe. Meu primeiro trabalho foi isso. Depois foi no Curtume de J. Mota carregando couro. Então, eu tinha terminado o científico em 1962. E estava mexendo nos couros lá na Ribeira, no depósito da Ribeira, no Doutor Barato. Aí chega um amigo lá perto da Clímax. Sim, tá. Chega um amigo meu, Álvaro Paulino de Araújo, que está na capa do meu livro, um amigo... Limarujo? Hein? Não é Limarujo? Não, esse não é Limarujo, não é esse. Álvaro Paulino de Araújo. Foi meu amigo de Guarita, foi moleque comigo em todas as bagunçadas que a gente fez, ele fez comigo. Aí eu estava lá encangando couro, ele chega e diz: Magão, te prepara isso numa segunda-feira que domingo nós vamos para Curitiba. Eu digo: vê o que em Curitiba, porra? Aí ele disse: a escola escolheu 10 ex-alunos porque foi incluída artes industriais na grade curricular das escolas técnicas e não tem professor. Se criou, o governo americano com o governo brasileiro criou um centro de treinamento de professores em Curitiba. Veja bem, eu ganhava um salário no Curtume, fui para Curitiba, passei 11 meses internado nessa escola, fiz esse curso, voltei em 1964, cheguei aqui, fui nomeado professor da escola técnica, ganhando 15 salários. Puxa vida, saí da miséria para a riqueza em um ano. Para completar, eu digo: agora eu vou fazer medicina. No mesmo ano, me preparei, fiz vestibular de medicina e passei. Eu tenho uma curiosidade. Fui aluno, professor e médico do Instituto Federal, fui aluno e professor da Faculdade de Medicina. E hoje me orgulho, 22 anos que sou diretor do Hospital Varela Santiago, que hoje é um exemplo no país. É possível fazer quando você tem vontade, quando você faz com seriedade. Tem aqui na minha frente Francisco Regis, era um funcionário, chegou lá como estagiário, hoje é gerente administrativo financeiro. A chefe do financeiro do hospital era atendente, foi promovida, ela é chefe do financeiro. A chefe do recursos humanos, Sabrina Roberta, começou lá como auxiliar administrativa, é chefe do recursos humanos e por aí vai. Promovo os meus funcionários. Quando eu entrevisto um funcionário, eu pergunto se ele está estudando, se ele for aquele acomodado, que com aquele salário ele quer viver a vida, para mim ele não... Eu olho de outra maneira, dou conselho: vai estudar, porque você só chega aqui estudando. Nasci pobre na Guarita financeiramente. Nasci com defeito, porque no Brasil quem nasce pobre já nasceu com defeito. Não venha com esse negócio de demagogia, de igualdade, que não existe de jeito nenhum. Você acabou de dizer. Gente que não tem direito de ser alfabetizado, isso é um absurdo, é uma tristeza. Eu estou com 84 anos, vou morrer daqui a 10 ou 15 anos, vendo essa miséria, que a miséria é o princípio. Os estandartes dos políticos, Gênero, não atrapalhando a sua conversa, vem: educação, saúde e segurança. Ponto. A educação devia estar lá em cima. Se você é educado, você não adoece. Minha avó era analfabeta, ela dizia: lava os pés, tome banho, troque de roupa, toma o remédio que tem para tomar. Ela não era nem alfabetizada, mas ela me educou dessa maneira. Ela tinha educação. Ô Paulo, eu tenho uma curiosidade. Sempre cheguei lá no seu gabinete: dá licença, doutor, com minha pastinha, né? No tempo que vender droga não era traficante, era propagandista, vendedor. Aí essa opção pela medicina teve alguma coisa a ver com aquele quadro que você já relatou aqui, que você perdeu pai com tuberculose, perdeu mãe com tuberculose. A tuberculose naquela época era uma doença extremamente letal e segregacionista. Ninguém queria chegar perto de um tuberculoso. Veja,
Isso aí e tudo aquilo que move a saúde do nosso país. É muita gente, como meus pais, na miséria, principalmente crianças. Crianças que não têm direito ao atendimento, é um absurdo. Homem, nós passamos aqui, e é uma coisa fácil de fazer, se gasta muito com educação e saúde no Brasil. Pague o colégio particular, que sai muito mais barato do que a educação administrada como ela é. Com a saúde administrada como ela é, sai muito mais barato se você pagar tudo particular. Se o governo pagar. Se o governo pagar. Agora, o nosso sai barato. Nós administramos de 2003 a 2006, Varela, Santiago e Maria Alice. Deixamos aquele hospital um brinco. A primeira coisa que nós fazemos é criar residência médica. O Varela Santiago tem residência de pediatria e, com muito orgulho, esse ano vai formar o primeiro intensivista pediátrico formado no Rio Grande do Norte. Vai ser formado na residência do Varela Santiago. O livro mostra essa trajetória e todinha. E como é que ele conclui como? Como é a conclusão do livro? Vai terminar onde? Até os dias atuais, depois da consolidação do Hospital Infantil? Do Hospital Infantil, e com esse sonho de ver educação, ver saúde para todo mundo, igualmente, porque a doença minha, a sua, não pode ser diferente da doença daquele que está debaixo da ponte. Então o tratamento é o tratamento para tratar a sua doença, a minha e de quem está debaixo da ponte. Não aquele que não vai tomar o remédio porque o remédio é mais caro. Isso é um absurdo. Você morre porque você não pode comprar um remédio, você não tem direito àquele remédio. Você morre porque vai ser internado em hospitais fragilizados, acabados, superados, porque você é pobre, não tem ventilador de qualidade, não tem assistência de qualidade. O Varela Santiago, tenho dito, tem uma coisa, agora mesmo nós tivemos um mutirão de cirurgia de mão, uma coisa fantástica aqui no Rio Grande do Norte. Criança que não teria condição de fazer aquela cirurgia nunca. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão operou 15 crianças no Varela Santiago. Nas minhas palavras que eu disse a ele, vocês vão encontrar aqui dentro dessa casa algo mais do que está escrito no prontuário. O amor por aquilo que se faz dentro dessa casa. Aquela casa é um exemplo. Quando você chegou lá, você acabou logo com tudo que tinha plano de saúde, plano de saúde e tal, devolveu ao hospital aquilo que era a ideia de Varela Santiago. Exatamente. E hoje nós só atendemos SUS. É difícil, eu não posso programar um orçamento para o ano que vem, porque as emendas parlamentares, um ano um deputado, um parlamentar destina 200, 500, no outro 100. Como é que eu posso fazer uma programação financeira para a bancada federal continua ajudando o Alfredo? Continua ajudando. Continua ajudando. Eu me lembro quando o Iberê era relator do orçamento da União, nós fomos a ele. Faz tempo isso. Doutor Paulo, já que a gente entrou no Varela Santiago, Natalcap continua ajudando bem? Muito. Natalcap nos passa uma média de R$115 mil por semana. Se não fosse o Natalcap, nós não teríamos como pagar até o dia 5 de cada mês. A mulher tem TPM, né? Tem. E eu tenho TPP, tensão pré-pagamento. Eu tenho TPP, tensão pré-pagamento, É uma folha de 1.700.000, gente. Por que 1.700.000? Porque nós pagamos, já temos todo mundo de carteira assinada, todo mundo legalizado. Nós temos 530 funcionários com carteira assinada e 100 e poucos prestadores. Se não tiver ajuda, e o Natalcap não. Quem compra o Natalcap, a pessoa mais humilde lá da região, de onde estiver do Rio Grande do Norte, ela está colaborando com o Hospital Infantil Varela Santiago. Para quem não sabe, o Natalcap é uma forma de você apostar, concorrer a ganhar prêmios milionários e você coloca lá no final que doa a sua parte para o Varela Santiago. Você está, ao mesmo tempo que está concorrendo a um prêmio, você está ajudando o Varela Santiago, e aí o doutor Paulo colocou, não é nada mais, nada menos, são 460 mil em média por mês que vai para o Varela Santiago. Isso é importantíssimo dentro de uma folha de mais de 1.700.000. Quer dizer, isso é uma paga com recurso próprio, não é brincadeira não. Para poder fazer isso. TPP para valer. A gente vai agora a um breve intervalo e na volta a gente vai concluir a entrevista dizendo exatamente o dia do lançamento, o local, o horário. Já vendi 1.038 exemplares. 1.040, que eu vou ficar com 2. 1.038 exemplares. Antes do lançamento. 1.041, que também vou ficar com. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Assine Vivo Fibra e tem o poder ele fazer essa convocação. Doutor Paulo, o lançamento já soube que é no dia do aniversário da minha mãe, lá no Varela Santiago, que ela vai fazer 91 anos, e é no dia que o senhor vai lançar o livro no Varela Santiago. E no dia seguinte,
tem um outro lançamento, e aí eu queria que você dissesse o dia, o horário, o valor do livro. Vamos comprar o livro, porque esse livro, além da história maravilhosa que conta nele, você vai poder, você estará ajudando diretamente ao hospital. Veja bem, no dia 3 nós vamos lançar o livro no auditório do Varela Santiago, será de 9 ao meio-dia. É para os funcionários, colegas médicos que queiram ir lá. Próxima quarta-feira, de hoje. Próxima quarta-feira, de 9 às 12. É R$60 o livro, está ao alcance de todo mundo, né? Esse livro meu, eu gostaria que ele estivesse em todas as bibliotecas de escolas públicas de bairro, do interior aí, eu acho que minha história de vida é um exemplo e é possível você fazer quando você quer. E na quinta-feira, de 16 às 19 horas, no Yacht Clube. Volto a frisar, vendemos 1.038 livros até agora, antes do lançamento. E nós queremos vender muito mais. Vai vender muito mais. Vai vender. Eu irei lá, vou comprar 2, já disse. Espero que todos comprem, para que, primeiro, a história vire referência num processo de superação, porque nós temos como superar as dificuldades, sobretudo através do estudo. E depois, porque, como o Roberto já falou, vai ser mais um complemento financeiro para ajudar o hospital a atender tão bem as crianças. Frank Machado, para você se despedir aqui da entrevista. Eu quero só agradecer a você pelo convite de estar aqui na sua bancada, né? Desde a estreia do programa eu ficava por ali. Pô, um dia eu chego lá. Brincadeira. A gente está aqui todo dia de manhã. Eu começo aqui como galo da madrugada, às 6 horas da manhã, vou até o meio-dia. Eu sempre, Confúcio dizia uma frase o seguinte. Dizia assim: se você trabalha no que você gosta, você não trabalha. É isso aí. É verdade. É verdade. É verdade. Dr. Paulo Xavier Trindade, muito grato pela sua participação aqui conosco. Quando chegar mais próximo da Copa do Mundo, certamente você vai fazer mais uma campanha. Vamos fazer lá pro Varela. E a gente vai vir aqui, a gente baterá um novo papo aqui para fazer uma convocação para as pessoas comprarem a camiseta do Varela Santiago para a Copa do Mundo e darem a sua contribuição mais uma vez para o hospital. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo apoio. Desde que cheguei ali que tem o apoio da imprensa. Vocês resolvem muita coisa dentro desse país. Então, muito obrigado a todos. E não tem como agradecer aqui. Me emociono como me emocionei dentro do Uber hoje de manhã que eu fui pagar. O rapaz disse que não queria receber. Pelo amor de Deus. Que lá atrás você já havia pago aí. É verdade. Mas a gratidão não é um exercício de todo mundo. Não. A gratidão é uma virtude, ainda que rara, nessa sociedade enlouquecida que a gente vive. É verdade. É verdade. Vamos lá, Roberto. Obrigado aí, Roberto. Obrigado, Gêner. Eu que agradeço a participação. Mas vocês acabaram sem falar como é que vocês, as mangas que vocês roubavam lá no sítio. Conta aí. Não, tem muita história. Esse cara me fez um susto uma vez, ele é meu otorrino. E a gente vai lá examinar, não sei o quê. Aí ele disse, agora a gente vai fazer uma lâmina. E saiu. Aí eu digo, pronto, lasquei-me. Ele está suspeitando de alguma coisa. Depois voltou sorrindo e disse, não tem nada não. Faz parte, né? Vocês continuam escorregadios, viu? Mas a gente vai fazer. Mas essas histórias estão no livro. Essas histórias estão no livro lá. Sítio Dr. Show. O meu espírito de moleque nunca morreu até hoje. Antes da gente concluir. Por isso que está perto de 90 anos, tendo passado aí, inclusive, por um perrengue de saúde sério, preocupou os amigos todos. Há 22 anos atrás. Foi, há 22 anos. Tive um infarto por ter um estente de aço, não acaba nunca o estente de aço. Até nisso nós estamos aqui numa posição de guerreiro. Há 22 anos eu tive um câncer. Fiquei na Promato, os dois superaram. E ele o coração. Os dois superaram bem. Antes da gente concluir, eu vou ler uma mensagem que eu recebi aqui. Nós temos um universo muito grande de ouvintes diário. Pessoas que todos os dias aqui mandam mensagens e tal. Agora eu recebi uma mensagem aqui de Paulo Eduardo Melo, Paulinho, lá do bairro de Nazaré, na cidade, que é nosso ouvinte diário, que ele diz o seguinte: é importante ler isso aqui porque eu gosto de bater palma pelo reconhecimento. A gente vive numa sociedade que não reconhece o valor dos outros, das pessoas que se devotam a uma causa e fazem dela o seu instrumento de vida em benefício dos outros. Que é o... Hein? Um sacerdócio. Que é o caso do Hospital Infantil Varela Santiago com o Dr. Paulo Xavier. Diz Paulinho Eduardo Melo: Dr. Paulo, um homem santo. Quero encontrar ele, é na Feira do Alecrim. Dr. Chiquinho, Francisco Lima, sempre me falava dele. Eu tenho uma revista sobre o Alecrim e ele é referência na revista. Tenho uma imensa admiração.
Me refiro que todo sábado ele está por lá e todos o cumprimentam. Super querido. Obrigado, Paulinho. Uma referência que a gente tem que trazer para as pessoas. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. É isso aí. Vamos em frente, Roberto. Obrigado.